Tem um trechinho da oração do Pai Nosso que é bastante intrigante. O trechinho está no verso 11 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Diz assim: dá-nos hoje o pão para este dia. Eu li na Nova Versão Transformadora. Por que Jesus nos ensinou a orar dessa maneira? O que essa simples frase nos revela sobre a nossa relação com Deus? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode entender é que Jesus nos indicou nesta simples frase que em tudo dependemos de Deus. Em tudo. Inclusive naquilo que parece mais básico, o nosso alimento diário. Eu já citei quando eu fiz a série de vídeos dos Salmos, que você pode acompanhar no YouTube. Tem lá uma playlist com mais de 360 vídeos. Eu já indiquei que o nascer de uma plantinha, um pezinho de alface, um pé de feijão, um botão de laranja, sabe aquele botãozinho que se torna depois uma fruta deliciosa? O nascer de uma plantinha, gente, é um milagre diário, é vida, algo inexplicável. E que nós humanos não podemos criar. Cada sementinha que brota, ali acontece o milagre da vida. Algo que só um ser muito poderoso poderia fazer acontecer. Por isso, quando eu digo, dá-nos hoje o pão para esse dia, eu estou reconhecendo que se o pão está na minha mesa, eu tenho algo para comer. Foi Deus quem proporcionou esse milagre. Eu poderia ter o dinheiro, mas a terra poderia deixar de produzir o trigo ou qualquer outro alimento, e eu não teria o que comer. Cada sementinha, eu volto a repetir, cada sementinha que brota por um milagre, o milagre da vida, o milagre que Deus faz todos os dias. Ou seja, a oração nos leva a reconhecer que tudo vem de Deus, que Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. E isso nos confronta com a nossa finitude. Nos lembra que não podemos contar apenas com os nossos próprios esforços. Os nossos esforços são em vão se não tivermos a bênção de Deus. Não posso sequer confiar nas minhas forças. Amanhã eu posso acordar paralisado e não ter sequer um movimento que me permitiria lutar pelo meu sustento, buscar o meu sustento. Por isso nós devemos confiar em Deus e sermos gratos a Deus, pedindo a sua provisão diária e recebendo, reconhecer que Ele é que nos mantém. Em segundo lugar, o verso também nos ensina sobre a busca pelo pão diário. Eu não sei se você já notou, mas Jesus nos ensinou a buscar o pão nosso de cada dia. Não é o pão para uma semana, não é o pão para um mês, não é o pão para um ano. Aqui está implícito um ensinamento precioso. Nós devemos buscar o necessário para viver. Ninguém deveria viver para acumular. Ao tentar acumular, frequentemente as pessoas fazem duas coisas. Primeira, não vivem uma vida equilibrada, com tempo para Deus e para a família. E segundo, para acumular, alguns precisam viver com menos do que seria o necessário. Noutras palavras, a acumulação gera um desequilíbrio, um descompasso. Alguns têm muito, outros têm pouco. Ao acumular, alguém tira de outra pessoa. Além disso, na oração de Jesus, nós somos incentivados a evitar a busca desenfreada por riquezas. A excessiva acumulação pode nos afastar do propósito maior da vida e da confiança em Deus. Quem vive para acumular indica que confia mais em seus tesouros do que em Deus. Eu vou repetir, quem vive para acumular indica que confia mais em seus tesouros do que em Deus. Por isso precisa acumular. Porque é ali que está a sua confiança.
Por outro lado, a busca pelo pão nosso de cada dia nos leva a valorizar o que é essencial, cultivando uma postura equilibrada diante das coisas materiais. É importante refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Às vezes a gente nem tem nada acumulado. A maioria de nós, né? Mas mesmo assim, nos falta confiança. Confiança em Deus. Quem vive ansioso demonstra uma confiança frágil em Deus. As promessas bíblicas são de que o Senhor cuida de nós. Ele provê o necessário para os seus filhos. E fez isso lá no deserto, com o povo de Israel garantindo o maná diário. E foi reafirmado por Jesus quando ele disse que se Deus cuida dos pássaros, das aves, não cuidaria também de nós? Querido amigo, querida amiga, devemos ter uma atitude de dependência e de confiança em Deus, reconhecendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Ao invés da gente se preocupar com um problema que pode aparecer amanhã, e certamente existirão problemas amanhã, mas ao invés de nos anteciparmos, nos preocupando com os problemas do amanhã, devemos focar em buscar o pão para cada dia, valorizando as coisas que importam hoje. Nossa busca pelo sustento deve estar alinhada com princípios espirituais. Assim estaremos considerando não apenas as nossas necessidades, mas também as necessidades das outras pessoas ao nosso redor. Tendo uma atitude generosa, auxiliando. Portanto, diante do ensinamento presente em Mateus 6, versículo 11, somos desafiados a viver uma vida de dependência, confiança e equilíbrio. E eu faço aqui um apelo para você e para mim, um apelo para nós, para que a gente cultive uma postura de confiança em Deus, buscando o necessário, vivendo de forma generosa. Não significa um desapego total, mas significa um desapego na medida dos céus. Para que a gente possa encontrar contentamento nas provisões diárias que Ele nos dá e, ao mesmo tempo, estender a mão para aqueles que também precisam. Que as nossas vidas sejam marcadas pela gratidão, pela busca pelo essencial e pelo compartilhamento com aqueles que necessitam do pão nosso de cada dia. Talvez o pão do outro seja a provisão nossa. Quando nós somos as mãos do Cristo, provendo-a para alguém. Amém? Que Deus cuide do nosso coração, que nos faça entender esse princípio tão profundo do pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor. Abraços do Ronaldo. A gente se fala.